Já estamos gravando, vamos começar. A aula de hoje é uma aula curta, ela não é comprida. Está compartilhada a tela? Tá sim, professor. Tá, vamos lá. É uma aula curta, mas ela tem uma série de pequenos detalhes que eu não sei se vocês estão familiarizados com esses detalhes. Não sei se vocês têm esses conceitos de sensibilidade, especificidade de um diagnóstico. Então, é sobre isso que a gente vai falar. É o que a gente chama de validação de testes diagnósticos, né? Ou acurácia de testes diagnósticos. Vocês já devem ter ouvido falar, um teste ele é mais sensível ou mais específico. Qual é a vantagem de um teste ser sensível, ser específico, tá? Então, isso aí a gente tem que ter uma metodologia para a gente resolver isso, né? Inclusive metodologia quantitativa. Então, é isso que a gente vai tentar passar. Então, por exemplo, esse texto aqui é um texto que saiu num boletim do Ministério da Saúde, agora por conta da Covid, e a Anvisa, né, que é a Agência Nacional de Vigilância Sanitária, é que faz a avaliação, a validação de várias coisas, inclusive de exames de laboratório, de diagnóstico, que são utilizados para diagnóstico de qualquer doença. Também, por exemplo, para a vacina, né? Quem vai liberar o uso da vacina em última instância aqui no Brasil vai ser a Anvisa, tá? Então, a Anvisa é uma agência para isso. Então, aqui num boletim que eles soltaram sobre a importância dos testes, né, sorológicos para a Covid-19, então tem um texto que fala assim: os testes para diagnóstico de indivíduos sintomáticos em contextos epidêmicos, aqui para a Covid-19, devem apresentar sensibilidade e especificidade altas, de preferência maior que 99%, quase 100%. Pois um resultado falso ou negativo, particularmente em indivíduo idoso ou imunocomprometido, pode resultar em uma alta taxa de morbimortalidade, além de aumentar a transmissão e o risco para os profissionais de saúde. Então, esse termo falso negativo, vocês já ouviram falar, né? Como também falso positivo. A gente vai tentar contextualizar esses textos na aula, esses termos na aula de hoje. A sensibilidade e a especificidade dos testes variam entre os fabricantes. É importante destacar que uma baixa sensibilidade do teste diagnóstico pode resultar em maior probabilidade de detectar falsos negativos, o que poderia interferir principalmente em indivíduos assintomáticos. Em geral, a sensibilidade dos testes que foram testados, né, e aprovados para o uso da Covid aqui no Brasil foi superior a 85% e a especificidade superior a 100%. Tá? Então, isso aí por exemplo, para a Anvisa liberar esses testes que a gente faz hoje, testes de IgG, IgM, sorológico, ou então o teste do PCR, né? Todos esses testes, para serem liberados, eles têm que passar por um crivo antes, né? Em termos de sensibilidade, especificidade, outro termo que a gente vai ouvir falar de valor preditivo. Então, isso tudo tem uma metodologia, uma sistematização para isso. Que é o que nós vamos falar hoje, então, é uma parte da epidemiologia clínica da medicina baseada em evidência, que é a avaliação dos testes diagnósticos, né? Na medicina baseada em evidência, eu lembro que eu falei para vocês que nós temos 3 pontos importantes: o diagnóstico, o prognóstico e o tratamento, né? Então, existe uma quantificação, a possibilidade de quantificar isso. Então, nós vamos quantificar isso hoje para o diagnóstico, e na próxima aula, que vai ser a última aula do curso, nós vamos falar de prognóstico e tratamento. Nós, médicos, trabalhamos com o que a gente chama de probabilidade, tá? Com possibilidade de diagnóstico. Você tem um indivíduo na sua frente, um paciente na sua frente, com um grupo de queixas, né? Um grupo de sintomas e sinais, e baseado naquilo que já se sabe das doenças, a gente pode tentar ver qual é que é o diagnóstico, a maior probabilidade de diagnóstico que ele tem. O paciente chega no teu consultório, no teu ambulatório, com dor no peito, essa dor é uma dor em aperto, ele fala que parece que o coração está apertando, uma mão está apertando o coração, essa dor vai para o pescoço, vai até o cotovelo esquerdo, ele começa a suar frio, vontade de vomitar. Isso, existe uma possibilidade razoável
de ser uma insuficiência coronariana. Né? A gente aprende isso na escola. Né? Uma isquemia coronariana, pode ser um infarto, então uma isquemia. Agora, pode ser outra coisa também. Né? Pode ser, por exemplo, uma esofagite de refluxo, né? Que pode dar um quadro muito semelhante. Então, são duas coisas completamente diferentes, de diagnósticos completamente diferentes, prognósticos completamente diferentes e tratamento completamente diferente. Então, para isso, a gente tem que apurar, né, os nossos critérios de diagnóstico. Uma delas é fazer testes laboratoriais, outro, o conjunto de sinais e sintomas. Então, esses testes diagnósticos servem para confirmar ou não uma doença, né, ou um agravo à saúde, serve para poder avaliar a gravidade do quadro, a gente pode estimar o prognóstico dependendo do que nós estamos testando, e depois que eu faço uma intervenção para mitigar, né, a situação, para minimizar a situação, eu vejo o impacto que essa intervenção provocou. Tá? Então, é isso que a gente faz nesses testes diagnósticos. Eu tenho duas definições importantes para um teste diagnóstico. Quando eu falo teste diagnóstico, não é só teste sorológico, tá? Não é só exame de sangue, não é só laboratório. É um conjunto de sinais e sintomas. Né? Como eu falei para vocês, um paciente desse chega com essas queixas, isso aí é um conjunto de sinais e sintomas que me dá uma probabilidade. Tá? Isso pode ser tão mais verdadeiro ou não, dependendo de uma série de fatores. E desses fatores, eu tenho duas definições importantes. Uma é a chamada validade. Validade é o grau em que o teste é capaz de determinar o verdadeiro valor do que está sendo medido. Tá? Então, é a capacidade de que aquilo que eu estou testando, né, o teste que eu estou usando, está realmente dizendo para mim que aquilo é verdadeiro. Né? Por exemplo, se eu tenho nesse paciente meu que chegou com dor no peito aqui, ali, essa situação toda, se eu for escolher um exame exame de laboratório, né, mais rápido possível para eu tentar identificar o quadro, se eu tiver, por exemplo, um eletrocardiograma para escolher um raio-x de tórax, afinal de contas, com uma dor no tórax. Se eu estou com uma insuficiência aguda, né, do miocárdio, ou uma isquemia arterial do miocárdio, um infarto agudo do miocárdio, o eletrocardiograma vai me dar mais diagnóstico, né, mais poder diagnóstico, mais validade do que um raio-x, certo? Um exemplo bem grosseiro, mas é assim que funciona. Uma outra definição importante é a chamada reprodutibilidade, né, que é a capacidade de, cada vez que você fizer o mesmo teste diagnóstico, ele vai dar o mesmo resultado, ou próximo daquilo. Certo? É a consistência do resultado quando o teste se repete. Quer dizer, quando você tem um teste de alta reprodutibilidade, é porque ele é bom. Se ele é de baixa reprodutibilidade, cada vez que eu faço o teste, eu vejo um diagnóstico diferente, um resultado diferente, vai ficar difícil. Então, eu posso usar uma tabelinha de entrada 2x2, que a gente chama, né? 2x2, vocês já ouviram falar isso na estatística, né? 2 colunas aqui, 2 linhas aqui, né? Então, é chamada tabelinha 2x2. Eu posso usar essas duas variáveis, né? A validade eu coloco na coluna, então, coluna de validade alta e validade baixa. E a reprodutibilidade eu coloco nas linhas. Reprodutibilidade alta, reprodutibilidade baixa. Então, se eu quiser cruzar, né? Se eu pegar um teste que tem uma alta validade e uma alta reprodutibilidade, significa o quê? Por exemplo, essa setinha vermelha é a verdadeira. Tá? A seta vermelha é realmente a verdadeira. É o verdade. Cada vez que eu for fazer aquele teste, os resultados são muito próximos da verdade. Então, a validade é muito boa e a reprodutibilidade também é muito boa. Certo? Agora, eu posso ter uma validade alta, mas a reprodutibilidade não é alta, ela é baixa. O verdadeiro valor está aqui. Então, a validade do teste, quer dizer, toda vez que eu fizer, alguns vão dar próximo, né, do verdadeiro valor, outros vão dar distantes. Então, a reprodutibilidade não é das melhores. Ao mesmo tempo, eu posso ter uma validade baixa, porque a verdade está aqui, mas se eu faço o teste, o resultado é longe do valor verdadeiro. Só que se eu reproduzir esse teste várias vezes, vai dar muito próximo
dos valores iniciais que eu tive, longe do valor da verdade. Então, é uma baixa validade, mas uma alta reprodutibilidade. E tenho a caca toda, né? Validade baixa e reprodutibilidade baixa. Cada vez que eu faço o teste, vai dar longe da verdade e longe um valor do outro. Né? É óbvio, né? Já ficou claro, que se eu tiver um teste de alta validade e alta reprodutibilidade, ele é melhor, né? Tem mais qualidade. Então, se eu colocar aqui uma alegoria, né, de um tiro ao alvo, então a gente vai ver, né, que nesse primeiro caso, né, que seria aquela primeira caselinha, né, alta validade e alta reprodutibilidade, todos perto do alvo. Aqui, longe do alvo, mas perto um do outro. Então, a validade é baixa, mas a reprodutibilidade é alta. Aqui, a validade é alta, mas a reprodutibilidade dele é baixa. E aqui, parece eu no tiro de guerra. Né? Validade baixa e reprodutibilidade baixa. Então, vamos dar um exemplo. Vamos considerar uma doença e eu tenho, para fazer o diagnóstico dessa doença, um teste diagnóstico. Tá? Pode ser só teste de sangue, pode ser um teste de um exame clínico, qualquer coisa. Um teste para determinar o diagnóstico. Como eu avalio, como é que eu confio no resultado desse teste? Então, vamos usar um exemplo aqui de câncer de próstata e a dosagem do antígeno prostático, né, do PSA. Então, para isso, eu tenho que passar a partir de outros conceitos. Um pouco de filosofia de quinta-feira de manhã, no fim do ano. Plena Covid. Isso é bom demais. Esse Epictetus é um filósofo do começo do século I, II, e ele, entre outras coisas, ele teceu essa definição, né, da relação entre parecer ser e ser. Vamos lá, vamos tentar. Tem coisas que são, né? E tem coisas que parecem que são. Quando você tem uma coisa que é e ela parece que é, então você tem uma situação em que a coisa é verdadeira e ela parece que é verdadeira. Tá? Agora, tem coisa que parece que é, mas na verdade não é a verdade. Então, ela parece ser, mas não é. Ou tem coisas que é mesmo, a verdade é aquilo, mas ela não tem nenhuma cara do que é aquilo. Né? Ela não parece que é, mas ela é. E tem coisas que não parece que são e não são mesmo. Não é e não parece ser. Esse tipo de conceito filosófico é o que vai reger toda a nossa perspectiva hoje da validação de um teste diagnóstico. Tá? Nós vamos explicar melhor, vai ficar mais fácil para vocês entenderem. Eu confesso que eu não sei se vocês têm esses conceitos aqui anteriormente, né, no curso de medicina, se vocês já tiveram isso. Mas, de qualquer maneira, se já tiveram, a gente vai repetir algumas coisas. Por exemplo, algumas fotos de ilusão. Nesse gato aqui, ele está subindo ou ele está descendo a escada? Né? Isso aqui é uma foto famosa na internet, né? E que alguns podem dizer que esse gato está subindo a escada, outros podem dizer que está descendo a escada. Não dá para ter certeza. Né? Então, ele está subindo a escada e parece que ele está subindo. Ou ele está descendo a escada e parece que ele está descendo. Ou ele está subindo a escada e parece que ele está descendo a escada e parece que está subindo. Ou ele está subindo a escada e parece que está descendo. Não dá para saber. Né? Um outro exemplo. Vou perguntar aqui para qualquer um de vocês. Também é uma foto famosa das redes sociais. O que é isso aqui? Com certeza todo mundo vai dizer que é a cabeça de um tigre. Né? Se eu tirar uma foto mais ampliada, na verdade eu vejo que são 3 mulheres. 1, 2, 3 mulheres que foram maquiadas por esse sujeito aqui. E dá essa aparência fantástica de uma cabeça de tigre. Então, tudo indica que é uma cabeça de um tigre, mas na verdade não é. Então, essa ilusão, essa dificuldade de chegar a alguma conclusão naquilo que é verdadeiro ou não, é que a gente vai trabalhar na medicina, né? Na parte de diagnóstico. Como é que eu chego a um diagnóstico?
Então, vamos lá, então, aquele exemplo que nós demos no começo do câncer de próstata e do PSA. Como eu falei no começo para vocês, um parênteses aqui, a aula vai ser curta, tá? Mas ela tem uma série de conceitos talvez novos, vocês vão interrompendo na medida do possível, tá? Se tiver alguma dúvida, vocês interrompem, que a gente vê se consegue esclarecer a dúvida. Mas vamos lá no texto. Considere o teste antigênico específico para a próstata, chamado PSA, né, que todo homem faz, na detecção do câncer da próstata numa população de 1.000 homens, tá? Que tem mais de 60 anos ou mais. A prevalência do câncer de próstata nessa população é de 10%. Entre esses 10% prevalentes que estão doentes, 70 dos que tinham câncer de próstata tinham um teste positivo, anormal. E 90 dos que não tinham a doença apresentavam um teste positivo. Com esse enunciado, nós vamos preencher essa tabelinha aqui. Como é que eu preencho isso? População que eu estou dosando, de 1.000 homens. Vou colocar no total aqui. Agora a pergunta, qual a validade do PSA no diagnóstico do câncer de próstata? Então, eu tenho 1.000 homens acima de 60 anos que eu testei. 1.000 homens acima de 70 anos que eu testei. Só um segundinho, gente. Desculpa aí, mas eu tinha que responder uma chamada. Seguinte, eu tenho 1.000 homens com câncer de próstata, 1.000 homens com acima de 60 anos, certo? Desses 1.000 homens, 10% tinham câncer de próstata. Então, câncer de próstata presente, 10%, 100 homens com câncer de próstata. Desses que tinham câncer de próstata, desses 100, 70 deles tinham câncer de próstata com teste PSA anormal, positivo. Então, câncer de próstata com teste positivo, 70. E dos que não tinham a doença, câncer de próstata ausente, 90 tinham teste positivo. Não tem câncer de próstata, mas tem teste positivo. 90. Aí, com isso, eu posso preencher minha tabelinha. Por exemplo, quem tem câncer de próstata, entre os 100 pacientes que têm câncer de próstata, 70 tinham teste positivo, então 30 tinham teste negativo. Entre todos os pacientes que tinham teste positivo, né, 70 tinham câncer de próstata e 90 não. Então, eu tinha aqui 160 pessoas com teste positivo. Em relação aqui ao total de casos, né, se eu tinha 1.000 pacientes com acima de 60 anos e 100 tinham câncer de próstata, então 900 não tinham câncer de próstata. Aí eu completo, né? Daqueles que não tinham câncer de próstata, tinha 900 e 90 tinham teste positivo, quer dizer que 810 era um teste negativo. E aqui eu completo a tabelinha, né? De todos os pacientes que tinham teste negativo, 840, 30 tinham câncer de próstata e 810 não. Então, vocês vejam que não basta eu ter o câncer de próstata para o teste estar positivo 100% das vezes. Nunca acontece isso, né? Eu posso ter o câncer de próstata presente, só que em todos os pacientes que eu tenho câncer de próstata, nem todos têm o teste positivo. E eu posso ter teste positivo em pacientes que não têm câncer de próstata. Tá? Então, como é que eu calculo essa? O que eu posso tirar dessa validade? Né? Então, aí a gente tem essa tabelinha que a gente faz em relação ao teste de sensibilidade e especificidade, que é exatamente isso, eu divido isso por caselas, eu dou nome nessas caselas. Né? Então, uma tabelinha de 2 entradas, eu dou nome nas caselas.
A casela A, a casela B, a C e a D. A casela A, indivíduo que é doente, mas tem o teste positivo. No nosso caso, o paciente tinha câncer de próstata e PSA positivo. É o verdadeiro positivo. Casela D, o indivíduo não está doente e o teste é negativo. É o verdadeiro negativo. Então, A e D são as verdades. Agora, eu posso ter um teste positivo, mas o indivíduo não está doente. Não tem câncer, mas o PSA deu positivo. É um falso positivo. Eu posso ter um teste negativo, mas o indivíduo está doente. O cara tem câncer de próstata, eu faço PSA, está negativo. É o falso negativo. Então, se eu somar aqui a casela A com B, todos os pacientes com teste positivo. Total de teste positivo. Uma parcela vai ser verdadeira, outra parcela vai ser falsa. Se eu somar todos os testes negativos, o total de falso negativo com verdadeiro negativo são o total de testes negativos. E, assim, também eu faço nas colunas. Eu quero saber dos doentes. Eu tenho doente que tem o teste positivo e doente que tem teste negativo. Tem o total de doentes. Tem o não doente, né, o saudável, que tem teste positivo e negativo, total de não doentes. E, somando todas as caselas, tem o total da minha população. Então, baseado nisso, é que eu faço aquela minha avaliação. O quanto que esse PSA, eu posso confiar no resultado desse PSA para chegar para o paciente e falar assim, olha, você tem câncer de próstata, nós temos que fazer alguma coisa. Então, aí eu tenho esses dois conceitos, sensibilidade e especificidade. Presta bem atenção nisso. A pergunta que a gente faz para saber se um teste é sensível ou específico é assim, ó. Se o paciente é doente, qual a probabilidade do teste diagnóstico dar positivo? Ou, se o paciente é não doente ou sadio, qual a probabilidade do teste diagnóstico dar negativo? Essa aqui é a pergunta que eu faço. Entre todos os doentes, qual a possibilidade daquele teste ser positivo? Isso é uma sensibilidade. Entre todos os não doentes, qual a probabilidade daquele teste ser negativo? Isso é especificidade. Então, se eu colocar isso naquela tabelinha, você já deve estar imaginando como é que eu calculo isso. Por exemplo, a sensibilidade entre todos os doentes, A sobre A mais C, desculpe, A mais C, qual a probabilidade do teste dar positivo? É A, casela A. Então, a sensibilidade é a casela A sobre a casela A mais C. Então, A sobre A mais C é a minha sensibilidade. A minha especificidade é exatamente a outra coluna. Entre todos os não doentes, B mais D, qual a probabilidade do teste dar negativo? Tá? Isso que eu chamo de especificidade. Sensibilidade. Voltando. Sensibilidade. Entre todos os doentes, a probabilidade do teste dar positivo. Especificidade. Entre todos os saudáveis, a probabilidade do teste dar negativo. Tá? Um outro conceito que tem é o que chama de copositividade ou conegatividade, que é a mesma coisa. Né? Só que eu não estou testando aqui a copositividade e a sensibilidade. E a conegatividade é a especificidade. Eu também chamo isso de sensibilidade relativa e especificidade relativa. E quando eu estou testando dois testes diferentes, eu tenho um teste padrão ouro e criei um novo teste. Eu quero saber se aquele novo teste é válido também. Tá? Então, eu tenho um teste padrão ouro, que eu tenho os valores positivos e negativos. Então, isso aqui é a minha verdade. Já não estou falando de doença, estou falando de um outro teste diagnóstico. Eu vou testar o teste novo. Né? Um teste positivo que bate com o teste padrão, né? O teste padrão é positivo, o novo teste positivo é o verdadeiro positivo. É uma copositividade. Né? Eu tenho o verdadeiro positivo, o verdadeiro negativo, falso positivo, falso negativo. Então, a minha copositividade é A sobre A mais C. O verdadeiro positivo sobre o total de testes positivos, sobre o total de positivos pelo teste padrão. E a conegatividade, ou especificidade relativa, é meus testes que são negativos sobre o total de testes negativos do teste padrão. É a mesma coisa. Então,
Copositividade, sensibilidade relativa, A sobre A mais C. Conegatividade, especificidade relativa, D sobre B mais D. Então, esse é o conceito que a gente tem de sensibilidade e especificidade. Agora vamos dar um outro conceito, que é o valor preditivo. Vocês já devem ter ouvido falar, senão vão ouvir falar muito, daqui para frente, que tudo quanto é artigo científico, que vocês vão ler sobre qualquer coisa sobre vacina, remédio, teste diagnóstico, vocês vão deparar com esses termos. Então, o valor preditivo, a pergunta que eu faço é diferente. Eu faço assim, ó. Se o resultado do teste do paciente é positivo, qual a probabilidade do paciente ter a doença? Ou, se o resultado do teste é negativo, qual a probabilidade dele não ter a doença? Na outra eu perguntava, se o paciente tinha doença, qual a probabilidade do teste ser positivo? Se o paciente não tinha doença, qual a probabilidade do teste ser negativo? Parece que é a mesma coisa, mas não é, porque se você colocar na tabelinha, você vai ver cálculos diferentes. O valor preditivo, ele está relacionado, depende da sensibilidade, da especificidade e depende muito do que a gente chama de prevalência da doença. Isso é uma diferença muito importante entre valor preditivo e especificidade e sensibilidade. A especificidade e a sensibilidade, ela é natural do teste. Você faz um teste diagnóstico, já vem essa sensibilidade e especificidade, depende da tecnologia que você usa para aquele teste. Você não tem como mudar isso. Tá? Você só muda se você melhorar a técnica do teste. Agora, o valor preditivo depende do ambiente, depende da prevalência da doença. Vou explicar melhor. O valor preditivo ele pode ser positivo ou negativo. O valor preditivo positivo é, entre todos os indivíduos que têm teste positivo, quantos são doentes. Ele vai expressar a possibilidade ou a probabilidade de um teste positivo ser um paciente doente. O valor preditivo negativo, entre todos que têm teste negativo, quantos são sadios? Tá? Vai expressar a probabilidade de um paciente que tem teste negativo não ter a doença. Então, aí já dá para perceber que a pergunta é o contrário, né? E a resposta vai ser diferente na casela. O valor preditivo positivo é, entre todos os testes positivos, quem é que está doente? Então, é A sobre A mais B. Eu tenho uma outra linha. Né? No sensibilidade e especificidade, eu trabalhava com coluna. Nos valores preditivos, eu trabalho com as linhas. O valor preditivo negativo. Entre todos que têm teste negativo, quantos não têm a doença? Então, vocês vejam que a pergunta parece igual, mas a resposta é totalmente diferente. Tá? Então, tem que prestar muita atenção nisso. Então, resumindo aqui, ó, sensibilidade, eu trabalho na primeira coluna. A sobre A mais C. Especificidade, eu trabalho na segunda coluna D sobre B mais D. Valor preditivo positivo, eu trabalho na primeira linha, A sobre A mais B. Valor preditivo negativo, D sobre C mais D. Tá? Tendo isso na cabeça, não fica difícil responder as perguntas agora. Então, sensibilidade, A sobre A mais C. Especificidade, D sobre B mais D. Valor preditivo positivo, valor preditivo negativo. Então, vamos responder agora aquela pergunta no câncer de próstata. Eu tinha, então, lembrando, testando 1.000 pessoas, 1.000 pacientes idosos acima de 60 anos. Desses 1.000, 100 tinham câncer de próstata, certo? Desses que tinham câncer de próstata, 70 tinham PSA positivo. Dos que não tinham câncer de próstata, 90 tinham PSA positivo. Então, como é que eu vou... Eu tinha mais PSA positivo em quem não tinha câncer de próstata do que quem tinha câncer de próstata, em números absolutos, mas proporcionalmente como é que isso se dá? Então, aí eu vou achar a sensibilidade do câncer de próstata, de PSA no câncer de próstata, entre os 70 pacientes que têm câncer de próstata com teste positivo, né, em cima dos 100 pacientes que tinham câncer de próstata. Então, entre os 100 pacientes que tinham câncer de próstata, quantos tinham teste positivo? Entre todos os doentes, quantos tinham teste positivo? Isso é sensibilidade. Me dá 70%. Especificidade. Entre todos os pacientes que não estavam doentes, quantos
não tinham, né, PSA positivo? Quantos tinham PSA negativo? 810 sobre 900. Então, 90% de especificidade. Se eu fizer o valor preditivo entre todos os pacientes que tinham PSA positivo, quantos tinham câncer de próstata? Então, é 70 sobre 160. Dá 44, 43,8%. Valor preditivo negativo. Entre todos os pacientes que não tinham câncer de próstata, quantos não tinham PSA? Ou melhor, desculpe, entre todos os pacientes que tinham PSA negativo, quantos não tinham câncer de próstata? Então, o preditivo negativo de 96%. Então, vocês vejam que a sensibilidade, a especificidade, os valores preditivos variam por uma mesma situação. Se isso é bom ou ruim, depende do que eu quero. No começo do texto, a gente falou que um teste diagnóstico, somente um teste sorológico, para fazer um diagnóstico confiável, tem que ter uma sensibilidade, uma especificidade alta, né? Acima de 95%, 99%. Então, se isso aqui eu posso considerar alto ou não, dependendo da minha situação. Uma coisa que eu posso dizer é o seguinte: fazer teste de PSA positivo não significa necessariamente que o paciente tem câncer de próstata, né? Que o valor preditivo positivo de um PSA é menos que 50%. Né? Então, esses dados aqui são dados não verdadeiros, né? São dados estimados. Mas, de qualquer maneira, esse é o conceito que se tem hoje, né? Só o PSA alterado não significa câncer de próstata, né? Agora, se o paciente não tem câncer de próstata, em 90% das vezes o PSA dele vai ser negativo. Né? E melhor ainda, se ele tem PSA negativo, 96% significa que ele não tem câncer de próstata. Então, o resultado negativo aqui é mais importante que o positivo. Fazer um outro exemplo. Uma comparação entre o diagnóstico clínico, que seria sinais e sintomas, né, através e relacionado com o anátomo patológico de indivíduos com úlcera péptica. Então, fizeram endoscopia em 1.000 indivíduos. Desses 1.000 indivíduos, 300 tinham, pelo anátomo patológico, pela biópsia, tinham úlcera péptica. Certo? E desses 300, 130 tinham sintoma. Então, clínico positivo seria sintoma. Dor abdominal, epigastralgia, dor em queimação, um conjunto de sintomas que eles fizeram, que eles estão relacionando. Dos 700 pacientes que tinham anátomo patológico negativo, 20 tinham sintoma. Então, qual que seria a validade do diagnóstico clínico na úlcera péptica? Se o paciente chega para você com um quadro de epigastralgia, dor para engolir, quando ele engole, come, estufa o estômago, como é que você vai dizer para ele, ó, não, você está com úlcera sem fazer o exame, né? Então, vamos lá. Repetindo a quadrinho, a copositividade, aqui eu posso chamar de copositividade, que eu não tô fazendo uma doença com teste, eu estou com 2 testes diagnósticos, né? O anatopatológico é um teste, não é a presença da doença, não é a doença em si ou não, é um teste, né? É um teste de laboratório, de anatopatologia, com outro teste. Então, eu posso chamar isso de copositividade, né? Ou conegatividade, ou sensibilidade relativa. Então, entre os 300 pacientes que têm resultado positivo pelo AP, 130 tinham clínica. Então, minha sensibilidade relativa aqui é baixa, 43%. Então, só aquela clínica não vai me dar uma quantidade muito boa. Se o paciente tem a clínica ou não, não significa que ele tenha a úlcera ou não, né? E a conegatividade. Então, se entre os 700 pacientes que não tinham úlcera pelo AP, 680 também não tinham sintoma nenhum. Então, a ausência de sintoma, né, entre os pacientes que têm, paciente que não tem úlcera, não costuma ter sintoma de úlcera. Tá?
Então, aqui o valor negativo é mais importante que o positivo, como eu já falei outras vezes. E existe uma situação em que o que a gente chama aqui, eu falei para vocês que o valor preditivo varia com a prevalência da doença. Tá? Então, se eu pegar, por exemplo, um teste qualquer, que tem uma sensibilidade e uma especificidade igual a 90%. Então, eu fiz um teste, qualquer coisa, para diagnosticar qualquer coisa. Diagnosticar aí, por exemplo, diabetes. Né? Eu tenho que... Diabetes não, vamos pôr outra doença, uma doença que varia a prevalência. Por exemplo, dengue, uma doença que aqui a prevalência pode ser a incidência, né? Nós já vimos isso. A incidência, quando a doença é muito curta, a incidência é igual à prevalência. Aula do ano passado. Então, se eu tenho aqui uma doença que varia a sua prevalência na população, quanto mais eu aumento a prevalência, maior a minha positividade do valor preditivo. Positivo. O valor preditivo positivo aumenta conforme eu vou aumentando a prevalência da doença. E o valor preditivo negativo aumenta conforme eu vou diminuindo a prevalência da doença. Por isso que eu falo que o valor preditivo depende da prevalência. Bom, quando é que eu aplico esses testes? Qual é a vantagem de aplicar um teste mais sensível ou um teste mais específico? Teste sensível significa eu tenho que aumentar bastante a minha capacidade diagnóstica. Tá? Então, é necessário para o diagnóstico de uma doença potencialmente grave. Então, se eu tenho uma doença que pode ser grave, quanto mais eu sensibilizo esse meu teste, quanto maior a sensibilidade do meu teste, é melhor para mim. Porque se eu aumento a sensibilidade, eu vou ter pouco falso negativo. Tá? Ele é útil para o rastreamento de doenças em grupos populacionais. Você quer ver um exemplo? A gente usa muito para HIV isso. Né? Para HIV, o teste de anti-HIV inicial, ele é muito sensível, dá 99% de sensibilidade. Tá? Então, por que é importante ter bastante sensível? Porque eu não posso marcar bobeira com o teste de HIV. Um exemplo de alta sensibilidade são os testes de banco de sangue. Você vai doar sangue, eles fazem teste lá para HIV, hepatite B, hepatite C, sífilis, Chagas, HTLV, um monte de doença. Quando você vai doar esse sangue, os testes que eles testam, né, a metodologia que eles testam, o HIV, a presença de anticorpo contra HIV, contra hepatite e tal, é muito mais sensível do que os testes normais. Por quê? Porque eles não querem marcar a bobeira de ter um teste falso negativo. Né? Então, aquele sangue que vai ser passado para outra pessoa, ele é passado por um screening, né, de testes muito sensíveis. Então, muitas vezes, a gente recebe do banco de sangue gente que está lá com teste de... fui fazer um banco de sangue lá e deu teste de hepatite B positivo. Aí, quando você repete aquele teste de hepatite B em outro laboratório, ele era negativo. Era um falso positivo. Isso acontece. Isso é a primeira coisa que a gente faz quando a gente recebe teste de banco de sangue é repetir em outro laboratório. Tá? É útil, teste muito sensível, é útil para descobrir doença com baixa prevalência. Lógico, a prevalência é baixa, quanto mais sensível for, mais eu tenho, mais peixe, quanto maior a minha rede, mais peixe vai cair nele. Então, uma baixa probabilidade de falso negativo, quer dizer, a minha letra C é pequena, A, B, C aqui é a terceira casela, baixa probabilidade de falso negativo, e um resultado negativo é mais útil, melhor valor preditivo negativo. Porque se ele é muito sensível e deu negativo, é porque ele deve ser negativo mesmo. Tá? Um teste específico. Ele é necessário quando um resultado falso positivo pode ser muito lesivo. De novo, o exemplo do HIV. Eu vou lá no banco de sangue, faço um teste de HIV para poder doar o sangue, vem lá positivo. O teste do banco de sangue, como eu falei, é muito sensível. Aquele HIV positivo pode ser verdadeiro ou não, né?
Tudo vai depender de uma série de fatores. Mas é muito do banco de sangue, quando vem do banco de sangue, a probabilidade de ser falso ou negativo não é pequena. Aí eu tenho que usar um teste mais específico, né? Em que a quantidade de pessoas, a probabilidade de pessoas que não têm a doença, o teste tem que ser negativo em alta especificidade. Então eu faço o teste mais específico, porque eu quero tirar da dúvida se aquele paciente tem HIV ou não. Eu posso confirmar o diagnóstico sugerido por outros testes, no caso, um segundo teste de HIV, dá uma baixa probabilidade de falso positivo. Porque ele é muito específico, então não vai dar falso positivo. Então o resultado positivo é mais útil, né? Então se ele vier positivo mesmo, é porque o cara é doente, tem a doença. Tá? Então, pensando no paciente com HIV, se eu vou dosar o meu HIV e ele vem positivo, a minha sensibilidade desse teste é muito alta, eu preciso fazer, eu posso ser falso positivo. Então, eu preciso fazer um teste, né? Eu preciso fazer um teste que é mais específico, né? Para baixar a minha falso positividade, quer dizer, para baixar a probabilidade de ser falso positivo. Se no segundo teste, que é mais específico, ele vem positivo, então eu tenho HIV mesmo. Isso que a gente faz com os testes de HIV de primeira testagem e segunda testagem. Teste de confirmação é para isso, tá? Um exemplo aqui da variação da sensibilidade, da especificidade de um teste em relação à prevalência da doença. Antigamente, até uns dias atrás, uns anos atrás, a gente diagnosticava diabetes mellitus, né? Todo paciente que tinha glicemia de jejum acima de 110. Certo? Então, acima de 110, eu tinha glicemia de jejum. Quem tinha glicemia de jejum acima de 110 tinha diabetes. Quem tinha glicemia de jejum abaixo de 110 não tinha diabetes. Então, aqui eu tinha uma sensibilidade de 85%, uma possibilidade de falso positivo, né? E uma especificidade de 84%, tá? Com uma possibilidade baixa de falso negativo. Depois de um certo tempo, eles viram que era melhor você passar como definição de diabetes, né, ou de pré-diabetes, ou de glicemia normal, vamos dizer assim, quando você tem uma glicemia de 100. Então, baixou. Né? O que fez aqui? Eu aumentei a minha sensibilidade. Se eu tinha que fazer, eu só considerava glicemia anormal abaixo de 110, eu tinha uma faixa. Quando eu falo assim, não, a glicemia normal não é abaixo de 110, é abaixo de 100, é acima de 110, é acima de 100. Se for acima de 100, então eu aumentei minha sensibilidade. Mais gente vai cair, mais peixe vai cair na minha rede. Quando eu aumento a minha sensibilidade, eu abaixo a minha especificidade. Então, a possibilidade de falso positivo aqui aumenta um pouco. Certo? A possibilidade de falso positivo aumenta um pouco. Diminui a possibilidade de falso negativo, mas aumenta a possibilidade de falso positivo. Então, aumenta a sensibilidade, abaixa a especificidade. Se eu considerar glicemia normal só abaixo de 80, então eu vou ter uma altíssima sensibilidade e uma especificidade muito baixa. Então, toda vez que eu aumento a sensibilidade, eu diminuo a especificidade e vice-versa. Agora, o valor preditivo não interfere nisso. Isso aqui não vai adiantar. Aqui. Então, nessa questão da sensibilidade e especificidade, uma coisa que é interessante, dependendo do valor preditivo, dependendo da prevalência, um outro exemplo que a gente dá sempre, eu dou sempre em aula, é a questão do HIV. Né? Então, vamos supor, você pega uma população de Catandu, vamos supor que nós temos 100 mil habitantes. Estamos com 120 mil habitantes. Eu vou resolver fazer teste de HIV em todo mundo. Então, vamos fazer fila, mantendo assim a distância de 1,5 metro para cada um, todo mundo com máscara. Então, vamos fazer fila para fazer teste de HIV para todo mundo. Faça esse teste de HIV para todo mundo.
A quantidade, a prevalência do HIV em Catanduva é baixa. É de 0,3%, 0,4%, que é a prevalência nacional, mais ou menos. Beleza. Eu vou fazer, é uma prevalência baixa. Eu faço o teste em 120 mil pessoas. Vamos supor que eu acho 10% desses com teste positivo, 12 mil pessoas. Certo? Dessas 12 mil pessoas que têm teste positivo, a prevalência de verdade é baixa. Dessas 12 mil pessoas, 90 e tantos por cento vai ser falso positivo. Porque a sensibilidade do teste é muito alta. Certo? Então, o meu valor preditivo positivo, ele é muito baixo nessa situação. Porque a prevalência da doença é baixa. Tá? Se eu pegar agora os pacientes que tenham, pegar só os usuários de droga injetável, vamos supor que eu tenha 10 mil usuários de droga injetável em Catanduva, e fizer teste de HIV neles, a prevalência de HIV normalmente em usuário de droga injetável é mais alta. Se eu fizer, então, desses 10 mil, eu achar 5 mil com HIV positivo, 90% desses aí vão ser positivo mesmo. Então, o valor preditivo positivo dele vale a pena. É um valor positivo mais importante. Tá? Então, dependendo da prevalência da doença, eu posso confiar melhor numa doença ou não. Teve um exemplo? Quando começou, no começo do ano aqui, nós estava tendo uma epidemia de dengue. Então, o que é, clinicamente, o que é a dengue? Né? Clinicamente, a gente define dengue. Toda pessoa que tem febre, menos de uma semana, com dor no corpo, dor retroocular, uma série de sintomas, mas desde que tenha febre com menos de uma semana. Se eu estou no meio de uma epidemia, então eu tinha lá 7 mil, 8 mil casos entre janeiro e fevereiro em Catanduva, quem pintasse com esse sintoma aí, com certeza a probabilidade de ser dengue era muito alta. Muito alta. Por quê? A prevalência da doença estava muito alta. Então, o valor preditivo daquele sintoma era muito importante, né? O valor preditivo positivo. Tendo aquele sintoma, fatalmente o indivíduo ia ter a doença. O sintoma seria como se fosse um teste diagnóstico. Recentemente, nós tivemos um paciente internado na enfermaria que tinha febre com menos de uma semana, dor no corpo, dor retroocular, plaquetopenia, clássico de dengue. 2 semanas atrás. Exemplo clássico de dengue. Só que nós não estamos tendo dengue em Catanduva. Poderia ser dengue, poderia ser, mas a chance de ser dengue é muito baixa, porque a prevalência da doença agora está muito baixa, e tanto que, na verdade, não era dengue. Então, essa variação é muito importante a gente saber. Tá? Então, quando eu trabalho com valor preditivo, eu tenho que pensar na prevalência da doença. Sensibilidade e especificidade? Não, isso é próprio do teste. Outro conceito importante, que é muito utilizado em testes diagnósticos, tal, em exames de pesquisa, e artigos de pesquisa, é chamada razão de verossimilhança. Razão de verossimilhança. Eu tenho assim, a probabilidade de um teste diagnóstico dar positivo no indivíduo que tem a doença. E a probabilidade no teste diagnóstico dar negativo, da probabilidade do teste diagnóstico dar positivo no indivíduo que não tem a doença. Então, a probabilidade do teste diagnóstico dar positivo no indivíduo que tem a doença e a probabilidade do teste diagnóstico dar positivo em quem não tem a doença. Aí eu faço a razão entre esses duas probabilidades. Então, a razão de verossimilhança positiva expressa quantas vezes é mais provável eu encontrar um resultado positivo em pessoas doentes quando comparado com as não doentes. E a negativa, quantas vezes é provável encontrar um resultado negativo em pessoas doentes quando comparado com pessoas não doentes. Parece complicado assim, e é um pouco, mas vamos ver na tabelinha que fica mais fácil. Então, razão de verossimilhança positiva. A probabilidade de quem tem a doença ter um teste positivo sobre a probabilidade de quem não tem a doença ser um teste positivo. Então, aqui, o numerador é uma sensibilidade. O denominador não é especificidade. Especificidade seria D sobre B mais D. Aqui é B sobre B mais D. Tá? Essa é a razão de verossimilhança positiva. A probabilidade entre todos os doentes ter um teste positivo e a probabilidade entre todos os não doentes ter um teste positivo. A razão de verossimilhança negativa.
a probabilidade entre indivíduos que estão doentes ter um teste negativo e a probabilidade de indivíduos que estão não doentes em ter um teste negativo. Aqui é a especificidade. Tá? Então, essa razão de verossimilhança me dá a importância, a acurácia desse diagnóstico, desse teste. Como é que eu faço? Vamos fazer, então, uma variação aqui. Dois testes diagnósticos. No caso, para câncer de próstata, de novo, toque retal, positivo ou negativo, e presença do PSA positivo ou negativo. Então, em 1.200 pacientes, eu fiz toque retal. Quem está chegando agora não vai entender nada da aula. Em 1.200 pacientes, fiz um toque retal em 400. Desculpe, fiz toque retal em 1.200. Em 400, tinha um toque retal alterado. Desses 400, 60 tinham PSA positivo. Os outros 800, o toque retal era normal. 40 tinha PSA positivo. Então, eu posso aqui fazer de novo especificidade, sensibilidade, valor preditivo, mas agora, na razão de verossimilhança, eu quero saber, na razão de verossimilhança positivo, quantos, entre todos os pacientes que tinham toque retal alterado, quantos tinham PSA positivo, e entre todos os pacientes que tinham toque retal normal, quantos tinham PSA positivo. Então, é 60 dividido por 400, dividido entre 40, dividido entre outra fração, 40 dividido por 800. Então, minha razão de verossimilhança é de 3. Vou explicar como é que funciona, o que significa isso. Razão de verossimilhança negativa. Entre todos os pacientes que tinham toque retal alterado, quantos tinham PSA negativo? Sobre todos os pacientes que tinham toque retal normal e PSA negativo. Tá? 340 por 400, 780, 0,89. Eu considero uma razão de verossimilhança positiva boa quando ela é a maior que 1. Quando é maior que 1, a qualidade do teste é boa. Quando a razão de verossimilhança negativa é próxima a 0, a qualidade do teste é boa. Então, fazer, né, PSA em toque retal alterado tem uma verossimilhança boa. Tá? Tem uma verossimilhança boa. Verossimilhança positiva boa e uma verossimilhança negativa boa. Quer dizer, PSA positivo em toque retal alterado me vale de alguma coisa. Para terminar, eu falei que a aula era curta, né? Algumas variáveis. A prevalência. Prevalência é a quantidade da doença que eu tenho, né, na comunidade. Então, se eu usar a tabelinha 4x4, a minha prevalência vai ser todos os meus pacientes doentes sobre o total de pacientes. Né? Qual é a minha prevalência, minha casela de pacientes doentes? A sobre A mais C. Meu total de população é todas as caselas. Isso não tem significado nenhum, né? Não tem dificuldade nenhuma. Né? Expressa a probabilidade da doença antes da realização do teste, chamada probabilidade pré-teste. Antes de eu testar, eu vou ver quem são os meus doentes sobre o total de pacientes que eu estou testando. E a acurácia é a chamada proporção de acerto dos testes diagnósticos. Tá? Então, é a proporção entre os verdadeiros positivos e verdadeiros negativos em relação ao total. Por exemplo, quais são meus verdadeiros positivos? A. Verdadeiro negativo, D. Então, somo minhas verdades, casela A com casela D, somo e coloco divido pelo total dos pacientes. Quanto maior a acurácia, menor a probabilidade de teste falso positivo ou negativo. Quanto maior as caselas A e D, menor as caselas B e C. Não tem dificuldade. Eu acho que era isso. Alguma dúvida? Eu tenho todas. Nossa, professor, é bem confuso, né, no começo. Sei que era confuso. Aí vocês vão ter que pegar essa aula, rever, estudar, fazer exercíciozinho, tá? Porque ver nos livros textos que estão aqui,
tem sobre isso, esse assunto. Você pode pegar assuntos desse tipo resumidos também na internet, mas, por favor, dê uma lida nisso aí, para não ficar aqui nesse carinha aqui. É E a aula que vem vai engraçado, complicar um pouquinho mais. Fala. engraçado que caiu no teste do progresso, né? Isso cai. A matéria que o senhor deu hoje. Isso cai. Né? Isso cai em todas as provas. Cai em prova de residência, em teste de progresso. Lógico que na nossa prova vai cair. Vai cair em tudo quanto é prova que vocês forem fazer. Né? Porque isso é fundamental para você interpretar um teste diagnóstico. Né? E a gente depende disso. O médico depende da interpretação de teste diagnóstico. Teste diagnóstico, eu falo, não é só exame sorológico, exame de laboratório, um conjunto de sinais e sintomas. Quer dizer, toda a nossa vida profissional, na relação médico-paciente, vai depender quantitativamente dessa probabilidade de positivo ou negativo. Eu acredito ou não acredito nesses sintomas. Eu acredito ou não acredito nesse teste diagnóstico. Então tem que entender isso, não tem jeito. Mais alguma? Fica na tabelinha, né? Naquela tabelinha 2x2 lá, de 2 entradas e 2 saídas, colunas e linhas, vê direitinho. Lembra que sensibilidade é a primeira coluna, especificidade é a segunda coluna, valor preditivo primeira linha, negativo segunda linha. Isso aí facilita bem o que significa cada uma daquelas caselas, facilita vocês entenderem e interpretarem os testes. Tá? Nenhuma outra dúvida? Eu acho que por enquanto não, professor. Professor, Oi. só se importa de explicar de novo a parte da verossimilhança? Tipo, quando que ela é considerada boa? Tá bom. Tem que considerar o positivo maior que um e o negativo Pois é. outro. Bem, então vamos ler de novo daquela tabelinha da verossimilhança, do toque retal e o PSA. Então, o que é uma verossimilhança positiva? Eu fazer a relação de todos os pacientes, né, entre todos os pacientes que são doentes, tá? Ou aqui no caso, todos os pacientes têm toque retal alterado, quantos têm PSA positivo? Então, eu faço o toque retal, tem lá, aumento de próstata. Eu vou falar assim para o cara, bom, se tem aumento de próstata, tem alguma coisa alterada. Eu vou pedir o PSA. Qual é, né, a minha probabilidade de eu ter PSA positivo entre todos os pacientes que estão com câncer de toque retal alterado? Não é câncer de próstata, desculpa, é toque retal alterado. O que é isso? Uma sensibilidade do teste do PSA. Não é sensibilidade? 60/400. Tá? Agora, eu vou fazer essa proporção com outro tipo de fração. Entre todos os pacientes que têm toque retal normal, quantos têm PSA positivo? Para eu saber se esse PSA realmente funciona ou não. Quanto maior a quantidade de PSA positivo que eu tenho em paciente que não tem a doença, menos vale esse teste. Maior vai ser o meu denominador, tá vendo? Aqui, 400/800 deu 0,05. Se eu colocar aqui 80/800, eu dobrar a minha quantidade de PSA positivo com toque retal normal, vai aumentar o meu denominador. Aumentando o meu denominador, vai diminuir meu valor preditivo negativo. Então, quanto mais baixo o meu valor preditivo, minha razão de verossimilhança positiva. Quanto mais baixa a minha razão de verossimilhança positiva, pior, porque maior é o meu denominador. Entendeu? A razão de verossimilhança, então, se ela é acima de 1, o meu numerador é sempre maior que o denominador. Então, ela é boa. A minha sensibilidade é boa. Né? Então, nesse teste, tem uma verossimilhança boa. A verossimilhança negativa, entre todos os pacientes que não têm entre todos os pacientes que têm toque retal alterado, quantos têm PSA negativo? Eu vou fazer isso aqui, vai ser o meu numerador. O meu denominador vai ser minha especificidade. Entre todos os pacientes que não têm toque retal, quantos têm toque retal com o PSA negativo? Quando todo mundo tem toque retal normal,
quantos têm PSA negativo. Eu estou vendo agora aqui a proporção de teste negativo. Na verossimilhança positiva, eu vi a proporção de teste positivo. Na verossimilhança negativa, eu vejo a proporção de teste positivo. Teste negativo. Oh, Deus. Na verossimilhança negativa, eu vejo a proporção de teste negativo. Tá? Então, quanto maior o meu denominador, né, mais eu me aproximo de 0,89, quer dizer, quanto mais próximo, quanto mais igual minha razão de verossimilhança, né, em relação a negativa, quanto mais próximo o meu numerador com o denominador, melhor para mim. Então, a minha razão de verossimilhança positiva maior que 1 é de boa qualidade. Uma razão de verossimilhança negativa longe do zero é de baixa qualidade. Certo? Eu tenho que ter um denominador muito mais alto do que um numerador na minha razão de verossimilhança negativa. Tá? Então, aqui nesse teste, me dá uma razão de verossimilhança positiva boa, mas de verossimilhança negativa não muito boa. Entendeu? Entendi. Aí, por exemplo, quando a qualidade do teste for boa, se as duas situações, a verossimilhança positiva vai ser maior que 1 e a negativa vai ser igual a 0. Próximo de zero. Próximo de 0, entendi. Tá? Entendi. É só entender o que significa cada casela que você faz a relação. Pode ser? Entendi. Obrigada. Mais alguma? Vamos parar? Ó, vou pausar aqui a gravação, então. Tá? Até mais, gente. Até a próxima.